Vamos entrar na presença de Deus. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, eu te louvarei, te exaltarei, te exaltarei, ó meu grande Deus, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo teu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui. vem me abraçar, vem me envolver com todo teu amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. E que nesta manhã de domingo, que para nós, meu Pai, é o dia mais importante da semana, porque é o dia que nós dedicamos ao teu louvor, à tua adoração. Meu Pai, que nesta manhã a tua presença venha envolver a nossa vida, que o teu Espírito, meu Deus, que protege, o teu Espírito que guarda, o teu Espírito, meu Deus, que conduz o nosso coração, que guia os nossos passos, venha envolver a vida de cada pessoa aqui, meu Deus, e que cada homem, cada mulher, cada jovem, meu Deus, que está aqui hoje na tua casa, seja transformado, meu Deus, em uma nova pessoa, uma nova criatura. Que o Senhor opere, meu Pai, em cada um de nós o novo nascimento, porque nós queremos, meu Pai, queremos que a nossa vida seja conforme a tua vontade. Como nós já falamos, meu Pai, em outros momentos aqui, nós não queremos mais que a nossa vida seja conduzida por nós mesmos, porque já erramos tanto na vida, tomamos tantas decisões erradas, já nos frustramos tanto, meu Pai, tomando as nossas próprias decisões, que hoje nós queremos que cada decisão, cada passo nosso tenha a tua orientação, tenha a tua direção. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esta reunião, conduza, orienta, Espírito Santo, que o Senhor venha fluir em nossa vida com a tua presença, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, meu Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos. Cante em espírito, em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoe então a nossa reunião. E o assunto que nós iremos tratar aqui hoje, meu Pai, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito da salvação, que o Senhor, meu Pai, dirija para que seja de alguma forma importante para o teu povo ouvir, que o Senhor venha esclarecer, tirar dúvidas, que o Senhor venha confirmar a tua salvação na vida de cada um de nós, para que possamos seguir, meu Pai, cada passo da nossa vida seguros, confiantes. Tira todo medo, toda insegurança, meu Deus, e abençoe a nossa reunião. É que te pedimos, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Diga que assim seja. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem forte. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Pode sentar, gente. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 16. O objetivo, pessoal, do que nós vamos falar hoje aqui, sobre a salvação e o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, tem um objetivo. O objetivo é valorizar a obra de Jesus. Amém, pessoal? Porque a obra de Jesus na cruz foi uma obra perfeita. O que Jesus fez, o que Deus fez através de Jesus na cruz, foi uma obra perfeita. Só que, infelizmente, hoje, muitas religiões, muitas igrejas, muitas pessoas, elas tentam, sem perceber, nem é por má intenção, desmerecer aquilo que Jesus fez e coloca um monte de obstáculo naquilo que Jesus fez de forma perfeita. Amém, pessoal? Jesus morreu para nos salvar. A morte dele nos trouxe a salvação, a morte dele nos trouxe vida. Ele foi para o inferno para nós irmos para o céu. Ele fez tudo por nós. E a Bíblia fala que ele nos colocou assentados nos lugares celestiais. Apesar de nós estarmos nesse mundo hoje, espiritualmente nós estamos assentados em lugares celestiais. A obra de Jesus é perfeita, mas as pessoas tentam colocar dificuldades
Amém, pessoal? Para fazer com que as pessoas elas lutem para merecer uma coisa que Deus fez de graça. Ele fez de graça. Mas é colocado na cabeça das pessoas que elas têm que fazer a parte delas para Deus fazer a parte dele. Não, Deus fez a parte dele. Amém, pessoal? E pela parte que ele fez, ele nos salvou. Acabou. É simples assim. Então, eu quero ler algumas passagens, você vai entender onde eu quero chegar. Marcos capítulo 16, versículo 14 e 15. A ordem para a evangelização. Finalmente, apareceu Jesus aos 11. Por que não eram 12? Não eram 12 discípulos? Apareceu Jesus aos 11. Por quê? Porque Judas já havia se suicidado. Então só tinham 11 discípulos. Quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Muita atenção ao plural, tá? Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Um detalhe importante para você pensar. Jesus falou assim para os 11: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é bacana isso, pessoal? Sim ou não? Mas eu fico com uma dúvida. Tem uma coisa que eu fico pensando aqui, você vai pensar também comigo. Para quem que Jesus estava falando? Para 11 discípulos. Você sabe quem eram esses 11 discípulos? Pescador, carpinteiro, criador de ovelhas, pecuarista, pessoas que nunca frequentaram uma escola, homens que não tiveram, na época, o estudo já era uma coisa difícil, era privilégio de poucas pessoas, o estudo. A escola de profetas, por exemplo, era um achado. Então, eles não tinham cultura. Aí Jesus chega para esses 11 homens sem cultura nenhuma, que de repente mal sabiam ler e escrever o próprio idioma, e fala assim para eles: vocês vão pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso deve estar dando um pânico no coração deles. É como se eu chegasse para você e falasse aqui para o seu Arthur: seu Arthur, Deus tem uma missão para o senhor, você vai pregar o evangelho na China. Ele vai falar assim: o senhor está de brincadeira comigo? Na China? Eu não sei falar mandarim, como é que eu vou para a China? É ou não é? Não sei falar mandarim. E para você aprender mandarim, demora 10 anos morando lá na China. E Jesus fala assim: vocês vão para todo mundo, vão pregar o evangelho a toda criatura. Falando isso para pescadores. Como é que vai pregar o evangelho para o mundo todo sendo pescador? Bom, mas se ele estava falando, ele também ia capacitar eles para isso, sim ou não? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus ressuscitou num domingo pela manhã, e antes dele ser levado aos céus, de se ascender ao céu, como diz a Bíblia, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. E nesses 40 dias ele esteve com os discípulos, orientando, dando toda a instrução sobre a evangelização do mundo, que ele queria que fosse feito. Comeu com eles, mesmo depois de ressuscitado, e falou para eles o seguinte: falou: olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Esse não muito depois desses dias foram 10 dias, porque 40 dias depois que ele ressuscitou,
Foi esse acontecimento que eu li para você. 10 dias depois aconteceu o Pentecostes, que era a festa dos judeus. E nesse dia de festa de Pentecostes é que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus falou o seguinte: olha, não muito depois desses dias, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Vocês já foram batizados nas águas, então vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Então, vamos ler um pouquinho mais na frente agora. Já aí mesmo onde você está, não precisa nem mexer, acho que na folha. No capítulo 2 de Atos. Aí mesmo nesse livro, o capítulo 2. Jesus falou assim, ó, não saia de Jerusalém, né? Não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder do alto. Então aqui acontece o que Jesus falou, que não muitos dias passados eles receberiam. Então olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes quer dizer 50 dias após a Páscoa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento. Não tinha vento, era só um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não em outra língua, mas em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí, dando continuidade, no versículo 5. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo. Presta atenção nesse detalhe, pessoal. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo da onde? De todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Por quê? Olha que interessante que a gente vai ler agora. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que bacana, gente. Olha que bacana. Tinha gente do mundo todo ali no cenáculo. E o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam ali, que ouviram aquele som, foi até de propósito para atrair a multidão no templo. Veio aquela multidão de gente de tudo quanto é nação, de tudo quanto é idioma, de tudo quanto é língua, e foi lá ver o que estava acontecendo. E qual não foi o espanto deles, quando eles ali, ouvindo aquelas pessoas orarem, falarem, elas observavam que eles falavam na língua delas. Olha que interessante. Chegou lá, por exemplo, hipoteticamente falando, chegou o japonês lá no templo e escutou alguém lá orando, falando com Deus, glorificando a Deus em japonês. Falou assim, eu consigo entender o que ele está falando, como é que pode? Aí o alemão, mesma coisa, o francês igual, o grego, todos. E as pessoas ficavam perplexas. Por quê? Como que ele, sendo de outra nação, conseguia entender aqueles homens falando, glorificando a Deus, de forma que eles conseguissem entender? Por isso que eu falei, eram várias línguas, e não apenas uma língua. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Amém, pessoal? Deu para você compreender? Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso para você? E por que isso aqui aconteceu? É importante você saber. Lembra que Jesus falou para os discípulos: vocês vão sair pelo mundo e vão fazer o quê? Pregar o evangelho a toda. Qual que era a dificuldade para que isso acontecesse? As línguas, os idiomas. Aí Jesus vem no dia de Pentecostes e capacita eles com o dom de línguas. Tanto é verdade que, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando as pessoas começaram a ficar confusas com isso, e até dizendo que eles estavam bêbados, Pedro se levantou e falou em outras línguas para a multidão que estava ali, e 3.000 pessoas se batizaram após ouvir a mensagem de Pedro. Eu pergunto para você: se tinha gente de todas as nações, como que um pescador falaria para milhares de pessoas, e 3.000 pessoas entenderiam e aceitariam Jesus como Senhor e Salvador? Ou seja, Pedro pregava em outras, as pessoas iam ouvindo e iam entendendo. E depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas da multidão que estava lá, uma parte, 3.000 aceitaram Jesus e se batizaram nas águas. É isso que está escrito na sua Bíblia. Eu não sei o que você aprendeu por aí, mas é isso que está escrito aqui na Bíblia. Amém, pessoal? Então, quando uma pessoa recebe o dom de falar em línguas, é Deus capacitando ela ou para falar com Ele próprio, que é quando a pessoa se edifica a si mesmo, que a Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. Não sou contra, não estou dizendo que isso não exista, não estou falando isso. Mas também a capacidade de você amanhã poder falar com uma outra pessoa, se necessário for, na língua dos homens e também na língua dos anjos, se for preciso. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, eu quero que fique bem claro isso para você. Falar em línguas existe. É um dom de Deus, como outros dons também. Vamos caminhar mais um pouquinho. Um pouquinho mais na frente, 1 Coríntios, depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 12. Quantos dons, pastor, existem? 1 Coríntios 12. Então, o falar em línguas é um dom. Só tem esse? Não, tem outros. É o que nós vamos ler agora aqui. 1 Coríntios 12, 4. Para a gente não ler tudo que é. Depois você marca as passagens e lê em casa, lê tudo, tá? Para ver se bate o contexto. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Olha que bacana. Tá dando para entender, pessoal? Espero que essa reunião seja muito útil para você ter muito esclarecimento. Do 4 a 11. Diz assim, olha: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o... Então, eu poderia falar assim: olha, eu recebi o Espírito de falar em línguas, eu recebi o Espírito de cura. Vem cá, qual que é o teu Espírito? O meu Espírito é de... Não, é um Espírito, que é o Espírito Santo. Os dons é que são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Isso é importantíssimo você entender. O dom é dado a cada um visando um fim proveitoso. Amém, pessoal? O que você entende? Que Deus, Ele vai capacitar a pessoa se isso for útil. Deus não vai, por exemplo, capacitar você do dom da cura se você não se importa com os doentes.
Deus não vai capacitar você com o dom da cura se você, por exemplo, não tem o desejo de orar para um doente e ver o doente ficar curado. Mas se Deus encontra em você o desejo de ajudar as pessoas, de curar o doente, você fala assim: puxa, como eu gostaria de poder ajudar as pessoas doentes, e você começa a se envolver com os doentes, Deus vem e capacita você para que você possa então ajudar o doente. Daqui a pouco você ora para o doente é curado, então você sabe que não foi você que curou, mas o dom de Deus em você é que operou na vida daquele doente. Então Deus ungiu você por um fim proveitoso. Amém, pessoal? Amém? O versículo 8: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia, que é pregar a mensagem, pregar a palavra de Deus. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de e a outro, a capacidade de interpretá-las. 9 dons. Então, significa dizer o seguinte: que Deus, mediante a necessidade da igreja, o que Ele vai fazer? Ele vai capacitar uma pessoa com o dom de curar, com o espírito de sabedoria, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de operar milagres, o dom da fé e o dom de falar em línguas. E até um outro, o dom de interpretar o que o outro está falando, ou a si mesmo interpretar o que você está falando. Então são quantos dons? 9. O falar em línguas é um dos 9. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Então, olha só, presta bastante atenção. A um, Deus dá um dom. A outro, Deus dá outro dom. A outro, Deus dá outro dom. E Ele vai dar conforme a necessidade. Amém, pessoal? Tem um fim proveitoso? Vai ser útil? Então eu vou dar. E Ele vai dando, vai dando. Diga graças a Deus. Nesse mesmo livro, capítulo 14, 14:4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, o que prega a palavra de Deus, edifica o quê? A igreja. Eu quisera, olha o que Paulo falou, eu quisera que vós todos falassem em língua. Eu quisera. Ele sabe que isso não acontece, mas eu quisera que fosse assim. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Salvo se as interpretar. Para que a igreja seja, ou que a igreja receba o quê? Edificação. Olha o que Paulo falou, pessoal. Falou assim: olha, o que fala em línguas, ele edifica a si próprio. A não ser que tenha alguém para interpretar o que ele está falando para poder edificar a igreja. Então, eu até gostaria que todo mundo falasse em línguas. Gostaria. Mas gostaria muito mais que todos profetizassem, anunciassem a palavra de Deus. Porque o que profetiza, edifica o quê? A igreja. E ele falou o seguinte, que o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Ou seja, o falar em línguas, na visão de Paulo, não era o principal dom da igreja. Ele talvez pense como eu, porque também esse é o meu pensamento. Eu penso que não tem nada mais importante na igreja do que a palavra de Deus. A cura é importante? É. A fé é importante? É. Tudo é importante, por isso que existem todos os dons. Mas na minha visão, o mais importante é isso aqui. Porque é isso aqui que vai abrir o teu entendimento para todo o reino de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, conhece Jesus. Amém, pessoal? Jesus é revelado através de sua palavra. Deu para entender? Então vamos avançar mais um pouquinho para não demorar muito. Então, o dom de profetizar é superior ao dom de línguas. Volta um pouquinho no capítulo 12. 12:27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operador de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, a pergunta que Paulo faz: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo deixou bem claro aqui, pessoal, deixou bem claro aqui, que a diversidade na igreja é o que edifica a igreja. Nem todo mundo tem o dom de curar, nem todo mundo tem o dom de profetizar, nem todo mundo tem o dom de sabedoria, nem todo mundo tem o dom de socorro, nem todo mundo fala em línguas. Cada um vai receber o dom que Deus quiser dar para ele. É Deus que decide isso. Nós podemos buscar com zelo, a Bíblia diz. Procurai com zelo os principais dons, os melhores dons. Muito bem. Então todos falam em línguas? Todos são pastores, profetas? Não. Cada um é o que Deus quer que seja. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deu para você entender? Sim ou não? Por que eu falei tudo isso para vocês? Para vocês aprenderem um pouquinho sobre os dons, mas também para você colocar uma coisa na sua cabeça, pessoal. O fato de eu falar em línguas ou não falar em línguas não tem nada a ver com a minha salvação. Porque eu recebo a minha salvação quando? Que nós já lemos várias vezes aqui na igreja. Se confessares ao Senhor Jesus com os teus lábios e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, como que eu sou salvo? Aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. O batismo é importante? O batismo é importante, porque o batismo vem logo em seguida ao aceitar. Porque o batismo, eu vou pregar isso para vocês qualquer dia, o batismo é o sepultamento. A Bíblia diz que se nós nos assemelharmos com Cristo na sua morte, nos assemelharemos também na sua ressurreição. O batismo é importante, porque o batismo é quando você sepulta a velha natureza para poder receber a ressurreição da nova natureza. Mas isso vai ser um assunto por dia que eu for pregar sobre o batismo nas águas, que vai ser logo, para aquelas pessoas que realmente aceitaram Jesus e agora querem sepultar para poder ressuscitar. Então isso é importante. Amém, pessoal? Então eu sou salvo quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É ou não é? Jesus falou assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Em algum momento ele falou assim, ó, quem crer e for batizado e falar em línguas vai ser salvo. Alguém já leu isso na Bíblia? Porque eu também não li. Então, o batismo com o Espírito Santo é um dom. Você, amigo e amiga, pode ter aceito Jesus, se batizou nas águas, graças a Deus, e nunca na sua vida falar em línguas. E nunca receber dom nenhum. Não. Isso não tem nada a ver com a sua salvação. Mesmo porque Deus só vai dar algum tipo de dom para você se for o quê? Proveitoso. Se for proveitoso, se for útil. Ele não vai te dar dom para você guardar na gaveta. Ele só vai te dar alguma coisa se Ele puder te usar para fazer alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós já aprendemos em outras religiões que passamos, que, por exemplo, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo fala, e aí começa o problema. Sabe por quê? Porque eu venho para a igreja, ouço o Evangelho, entrego minha vida para Jesus, me batizo nas águas e agora eu procuro ser um bom cristão. E alguém fala para mim assim, mas se você não falar em línguas, é porque você não tem o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, você não vai ser salvo. Pronto. Acabaram de jogar fora a obra de Jesus. Porque agora não depende mais do que Jesus fez, agora depende de eu falar em línguas. E aí começa a bater o desespero. E aí eu começo, meu Deus, tem que falar língua, aí eu começo a jejuar, tudo. Aí eu começo a trazer a responsabilidade para cima de mim. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu preciso, deve ser algum pecado, você começa a procurar pecado. Diz o ditado, quem procura, acha. E você vai achar mesmo. Aí você vai achar um monte de pecado. Aí você fala, é por isso que eu não recebo o Espírito Santo. E vai. E aí você naquela empolgação, naquela coisa de quero falar, eu tenho que falar, eu preciso falar, porque se eu não falar eu não tenho Espírito Santo, se eu não tenho Espírito Santo, e começa aquele desespero, eu não quero ir para o inferno e tal. E aí você está numa reunião, aí está todo mundo falando em línguas lá, e não sei o quê. Aí você
Falei em línguas. Mas no fundo você nunca vai ter paz, porque você sabe que você não falou em línguas. E o que eu quero que você fique tranquilo é com isso. Talvez você nunca fale em línguas. Talvez você nunca receba dom nenhum. Espero que você receba todos os dons. Poxa, como eu gostaria de que você amanhã fosse um obreiro da nossa igreja, tivesse todos os dons. Como eu gostaria. Mas quem resolve isso não sou eu, é Deus que resolve isso. Para você o importante, meu amigo, minha amiga, é saber que você aceitou Jesus como seu Salvador. Que Ele perdoou todos os seus pecados. Que a nova aliança garante que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Pastor, última dúvida para a gente poder terminar. Quando eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo? Recebe. Que a Bíblia chama de espírito de adoção. É Ele que nos reconcilia com o Pai. É o espírito de adoção. Ele vai operar em nós o novo nascimento. Então, vamos só ler essa passagem. Tem várias passagens, vamos ver aqui. Vamos ver Romanos capítulo 8. Romanos 8,15, no versículo 12 tem o texto, fala assim, filhos e herdeiros. E no 15, para não ler tudo, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o quê? O espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Quando você se batiza, quando você aceita Jesus aí no seu lugar, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre você, que é o espírito de adoção, para operar em nós o novo nascimento. E quando isso acontece, quando o Espírito Santo começa a operar em você, você chama Deus de Pai. O seu sentimento para Deus é um sentimento de filho para com Pai. Por exemplo, se eu falar para Ana, você não é filho da dona Benedita, filha dela. Coloquei uma dúvida enorme nela, não coloquei? Coloquei ou não coloquei? Não coloquei? Porque o filho sabe de quem ele é filho, ou não sabe? O diabo nunca vai conseguir colocar dúvida em você que você não é filho de Deus. Porque o Espírito Santo é que confirma dentro de você que você é filho de Deus. E nós, pastores, temos a obrigação de ensinar você para que isso fique bem consolidado dentro de você, que não haja dúvidas. Eu não posso, pessoal, como pastor, torcer a palavra de Deus, porque isso vai criar um problema sério dentro de você. Imagine só, você entregou sua vida para Jesus, Jesus morreu por você e você tem dúvida que Deus te ama. Você tem dúvida que é filho de Deus, como é que pode isso? Não, você tem que ficar em paz. Onde habita o Espírito de Cristo, habita o quê? A liberdade. Amém, gente? Vamos ler mais um versículo. Gálatas 4. Um pouquinho mais na frente. Gálatas 4, do 1 ao 7. Vamos ver se a gente lê tudo aqui. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas se está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de Maria, nascido sob a lei, Jesus viveu sob a lei, para resgatar os que estavam, aonde? Por isso que nós não podemos viver na lei. Jesus veio para nos resgatar de quê? Da lei. A fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de novo. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. E só para terminar, não vou nem ler, depois você pode ler na sua casa. Quando Jesus se batizou nas águas, com 30 anos de idade, o que aconteceu na hora que ele saiu das águas? Veio o Espírito Santo sobre ele, e ele ouviu uma voz do céu, que dizia o quê? Eis o meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. Na hora que ele se batizou, veio o Espírito Santo. Porque até então ele estava ali como uma pessoa. Até os 30 anos Jesus não curou, não libertou, não fez nada. Até os 30 anos. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Veio o Espírito Santo e a voz do céu veio dizendo o quê? Eis o meu filho. É isso que acontece com você quando você aceita Jesus e se batiza. O Espírito Santo vem sobre você e você agora é chamado por Deus de filho. Eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Acabou. Então você se torna filho de Deus, você é salvo quando você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Diga graças a Deus. Pastor, posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Se eu nunca falar em línguas, tem algum problema? Nenhum problema. E se um dia eu falar em línguas? Ótimo, ótimo, que maravilha. E se um dia você tiver o dom de curar? Ótimo também. Que você tenha todos os dons. Mas não se preocupa com isso, porque Deus vai te dar na hora certa, no momento certo, para um fim proveitoso. Amém, gente? Então tá bom, fica de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração. O meu louvor e adoração, meu Deus, venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra sempre Em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença, te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença, te amar. Para sempre em tua presença, para sempre em tua presença, te amar. Meu Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta reunião. Que a vida do teu povo seja abençoada, porque os abençoo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu abençoo a semana de cada um, semana que começa hoje, o primeiro dia da semana. Eu abençoo a família, eu abençoo a saúde deles, eu abençoo o trabalho deles. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo. E que a vida financeira seja abençoada, a vida espiritual. Meu Pai, guarda eles de roubo, assalto, acidente, todo tipo de problema.
que essa semana seja uma semana protegida, guardada, abençoada pelo teu poder. Ó Deus, e junto com o teu povo, eu peço já que o Senhor abençoe a reunião de quarta-feira, o estudo sobre a oração. Abençoa, meu Pai. Abençoe a reunião sexta-feira de imposição de mãos pela saúde física e espiritual. Abençoa o teu povo, meu Pai, e que todos sejam protegidos e guardados pelo teu poder, porque eu os abençoo e despeço, meu Pai, o teu povo na tua santa, bendita e gloriosa presença. Abençoe a todos, e quem crê diga assim seja. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Amém. Amém, pessoal? Então, a reunião está terminada. Vai com Deus. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor.